Bom dia, paz, irmãos. Bom dia. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Amém. Glória a Deus. Vou ler aqui Filipenses. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele destaca aqui a importância dos irmãos estarem em unidade, estarem juntos lutando pela mesma causa, pela defesa do Evangelho, que os irmãos estejam juntos, reunidos, se encontrando, tendo comunhão uns com os outros para suportarem o adversário e os seus ataques. Ainda em Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4, está escrito o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Meus irmãos, a palavra está o tempo todo nos alertando, nos falando a necessidade, a importância de congregarmos, de estarmos juntos dos irmãos, com os irmãos, congregando com os irmãos. Só que, infelizmente, é cada vez mais comum a propagação da ideia que não é necessário congregar, que basta seguir a palavra, ler a palavra, meditar, fazer a sua oração e pronto. Entenda uma coisa: nós não podemos resistir às fortes tempestades separados, cada um no seu canto. Aliás, tem muita gente que está na igreja e faz questão de se isolar, de viver isoladamente. E há também o grupo de pessoas que faz questão de isolar outras pessoas. Não tê-las por perto, não chamá-las para perto, para participar, para conversa. Infelizmente isso acontece. Mas em nome de Jesus, que isso seja corrigido. Que isso seja corrigido para a glória do Senhor. Eu me lembro das tempestades da vida real, da tempestade mesmo, aquela que acontece com os grandes temporais, muita chuva, muito vento. Vez e outra a gente vê notícias aí de árvores, de grandes árvores que tombaram na tempestade, que foram arrancadas pela tempestade, que não suportaram a tempestade. Árvores grandes, de grande porte, mas ainda assim caíram quando vieram a tempestade. E a gente não vê a mesma notícia em relação aos bambuzais, por exemplo, Por exemplo, o bambu que é mais frágil do que uma grande árvore, o bambu que não é tão forte. A gente não vê notícias, quase não vê notícias de bambuzais que tombaram, que caíram. Mas por quê? Dificilmente você vai ver um bambu isolado, um bambu sozinho. Geralmente o bambu está ali junto com outros bambus, formam os bambuzais. E por permanecerem juntos, eles não caem, eles suportam. E quem é que não enfrenta, vez ou outra, algum temporal? Pois para resistir aos ataques ferozes do inimigo de nossas almas, ou quem sabe ataques sutis do nosso inimigo, nós precisamos permanecer juntos, agrupados, feitos bambuzais, para suportar os ventos fortes. Se não for assim, a gente não consegue suportar, a gente tomba. Nós precisamos entender que, como seguidores de Cristo, nós somos fortes,
Mas somos fortes porque temos uns aos outros e temos a Cristo. Nós precisamos uns dos outros, permanecemos firmes juntos uns aos outros. O apóstolo Paulo disse aos irmãos de Filipos que ficassem como em um só espírito e ajudassem uns aos outros quando enfrentassem as adversidades, as dificuldades. O mundo quer nos enganar o tempo todo. E muitas vezes essa mensagem é levada para dentro da igreja, pessoas são enganadas e querem enganar a outras, dizendo que não há nenhuma necessidade em se congregar, em estar numa igreja, fazer parte de um corpo, fazer parte do corpo, né? Como resistir? Eu quero encorajar você a ter mais esperança nas suas batalhas. Eu quero encorajar você a fazer o mesmo, encorajar outras pessoas a enfrentarem as suas batalhas. Mas para isso nós precisamos ter comunhão, nós precisamos congregar, nós precisamos nos encontrar, nos reunir. Podemos não saber quando é que um cristão está enfrentando muitas dificuldades, muitas adversidades, temporais, fortes ventos da adversidade. Mas de uma coisa sabemos, e não podemos nos esquecer, que quando permanecemos juntos nós temos mais condições de resistir a esta tempestade. Somos mais fortes quando permanecemos juntos. Se por uma decepção ou outra, por uma situação ou outra, você pensa em se afastar, em não congregar mais, lembre-se disso. Afastado, você se torna presa mais fácil. O devorador vê você como uma presa muito mais fácil de se atingir quando você está isolado, quando você está longe do corpo, quando você está longe do rebanho. Ovelha sozinha, desgarrada, desprotegida. Não traga isso para a sua vida. Não viva assim. Ajude outros a voltarem para o rebanho, para o corpo, para a congregação, para permanecerem juntos, para que nós encontremos força, auxílio necessário para quando as tempestades vierem, e elas sempre virão. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, eu oro agora agradecendo ao Senhor pela oportunidade de meditar a respeito desta palavra, a respeito da importância de termos união, de estarmos unidos, de congregar, de estarmos juntos a outros irmãos. Aqueles que um dia se afastaram do Senhor por causa das decepções com o homem, Pai, toque no coração dessas pessoas, traga a lembrança delas. Quantas e quantas vezes elas foram edificadas, fortificadas, por causa da companhia de outras pessoas. Que esta lembrança seja mais forte do que a lembrança em relação às decepções. E que eles retornem para a casa do Senhor, onde há um abrigo seguro, onde há companhia e a segurança de estarmos juntos de outros irmãos, porque juntos somos mais fortes. Juntos podemos resistir. Juntos podemos nos ajudar uns aos outros. E que façamos tudo isso, hoje e sempre, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.